Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 2, vai ser o texto aqui dessa manhã. Colossenses 4, 2. Nós falamos na última live sobre resultados de uma vida constante de oração, resultados de uma intimidade com Deus. Vimos o quanto que a nossa vida ela está extremamente ligado, o ser humano de uma forma geral, ele é movido por resultados, do perfil dominante mais ainda, o quanto que os hábitos que governam grande parte do nosso dia, da nossa rotina, quase a maioria das nossas atividades, são movidos e são alimentados e são condicionados por causa das recompensas que a gente recebe. E o nosso desafio é tornar justamente, tornar a oração ou o nosso relacionamento com Deus esse hábito prazeroso. Então, para que a gente possa fazer desse relacionamento esse hábito agradável, prazeroso, não uma obrigação religiosa, mas um privilégio de poder se relacionar com Deus, é importante a gente entender os resultados que entregam. E Colossenses 4, 2 diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então eu quero deixar esse versículo, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então anote aí, Colossenses 4, 2, nos fala, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, fala para nós podermos vigiar ou perseverar na oração. Ou seja, perseverar é algo que eu preciso realmente insistir, é algo que não é fácil, né? Por exemplo, um sonho que eu tenho, eu vou enfrentar desafios, eu vou enfrentar inimigos. A gente sabe que todo sonho tem um preço, então eu vou enfrentar inimigos, eu vou enfrentar desafios, e para que eu possa não esmurecer no meio da caminhada, existe algo que se chama perseverança. Na verdade, a perseverança é a característica de todos os homens que você olhar na história, seja na história da Bíblia, na história do cristianismo, na história do mundo. Homens que obtiveram sucesso, homens que se tornaram uma inspiração, foram homens que perseveraram nos sonhos, que perseveraram naquilo que conquistaram. A Bíblia diz em Números que Josué e Caleb, sobretudo falando de Caleb em Números 14, que Caleb que conquistou a promessa depois de enfrentar 40 anos no deserto, por 3 vezes, num grupo de versículos, de menos de 10 versículos, diz assim, e Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Então a perseverança é a marca de homens que conquistaram as promessas, homens que viveram coisas extraordinárias, realizaram seus sonhos. Então muitas vezes o desânimo vai bater no nosso coração, na caminhada da vida, em vários aspectos. Às vezes o desânimo pode bater na sua vida conjugal, não quero mais caminhar no meu casamento, estou desgastado. Às vezes o desânimo bate na nossa vida de oração, né? Você fala, eu tô desanimado, não vou orar. Às vezes o desânimo bate na nossa vida profissional, você não vê muitos resultados, você não quer continuar investindo naquele negócio. O desânimo pode bater no cuidado com a saúde física. O desânimo é algo que assola o nosso coração devido a muitos embates e desgastes que a gente tem na vida. Então você precisa tomar esse remédio, se eu posso assim dizer. Tome o comprimido chamado perseverança. Quer ter um 2021 de fato de resultados de colheita, você precisa perseverar naquilo que o Senhor te coloca como princípio. Perseverar. Por isso que a Bíblia fala, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, 7 vezes Pedro colocou. E olha que Pedro colocou um plus, porque era o costume do judeu perdoar 3 vezes. Né? Se ele fez de novo, você perdoa. Se ele fez de novo errado, você perdoa. Pronto, 3 vezes já está bom demais. Mas Pedro quer dar um plus e fala, Senhor, eu devo perdoar 7, ou seja, ele dobrou e acrescentou mais um. E aí vem Jesus e mostra que o nosso perdão deve ser incondicional e ilimitado. Ele diz assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, dá o quê? 490 vezes. Ou seja, uma pessoa que consegue perdoar a outra 490 vezes é porque ela já criou o hábito de perdoar. O coração dela já é moldado para perdoar. O coração dela não carrega feridas da alma. O que isso é? É você perseverar em amar.
né? Tanto que a gente deve perseverar em princípios da vida, que 1 Coríntios 13 fala que a gente deve, que o amor, melhor dizendo, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Por que ele tudo suporta? Isso é persevera, ele persevera em amar. Então a gente precisa pegar essas virtudes, esses princípios e entender que a gente tem que aplicar a perseverança, que o desânimo vai bater, que a vontade de parar vai bater, mas o que tem que prevalecer não é a minha emoção. Lembre disso, não age pela emoção do momento, haja pelos princípios da palavra, ok? Haja pelos princípios da palavra. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, esse dia, essa semana que se inicia. Ó Deus, pelo privilégio, quero te agradecer, quero te exaltar pelo privilégio, pelo presente que o Senhor me dá de estar aqui juntamente, ó Deus, com tantas pessoas, ó Deus, ao redor do Brasil e do mundo, para juntos, ó Deus, mergulharmos a Tua palavra. Muito obrigado por essa 100ª live. Senhor, para mim é inacreditável, é muito além daquilo que eu pedi ou pensei, ó Deus, nós podemos estar aqui 100 dias falando da Tua palavra nesse período tão curto de tempo. Que privilégio poder compartilhar da Tua palavra todos os dias. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque poder compartilhar do que o Senhor fez para mim é o maior presente que eu posso receber, ó Deus, dessa terra, porque não tem nada melhor que eu já vivi na minha vida que ser alcançado pelo Teu amor. Não tem, ó Deus, conquistas financeiras, emocionais, não tem diplomas na parede que pode, ó Deus, trazer a satisfação de ser alcançado pelo Teu amor, de poder conhecer a Tua palavra, de poder viver para Ti. O Senhor me criou por um propósito, e eu quero, ó Deus, cumprir esse propósito todos os dias, e te agradeço, ó Deus, por essa 100ª live, te agradeço pela vida, ó Deus, dessas milhares de pessoas que todos os dias, ó Deus, separam do seu tão precioso tempo para poder, ó Deus, clicar aqui no Instagram, clicar aqui, ó Deus, no YouTube, e não só clicar, eles não só ouvem passivamente, mas eles comentam, eles interagem, eles manifestam as percepções, eles se envolvem, eles se quebrantam. Senhor, é tremendo. Por mim mesmo, eu não tenho nenhuma capacidade, eu sou limitado, e eu tenho certeza que cada pessoa que está conectada aqui é pela ação do Teu Espírito Santo. É o Senhor quem as atraiu, é o Senhor quem tem as convidado para poder ouvir a Tua palavra, porque o Senhor quer fazer algo não só na vida delas, mas através da vida delas. O Senhor já está fazendo. E o que eu quero clamar ao Senhor nessa 100ª live é pedir para que o Senhor venha fazer com que essas vidas venham se encher de uma tal forma a transbordar por onde elas passarem, que a Tua palavra, Deus, venha moldar de fato o nosso coração, não naquilo que o Bruno pensa, não aquilo que a religião pensa, mas naquilo que o Senhor pensa, o que o Senhor nos entrega como princípio. Nós queremos perseverar nos princípios da Tua palavra todos os dias, porque sabemos, ó Deus, que é vivendo os princípios da Tua palavra que nós teremos uma vida abundante. E eu profetizo, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está conectada com a gente, vida e vida com abundância. No relacionamento com o Senhor, nós desfrutaremos de vida e vida com abundância. Receba, ó Deus, mais esses minutos que nós estaremos juntos aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, deixa eu só ler os comentários para eu seguir aqui, ó. Benção estar aqui 100 dias de transformação. É muita gente que a gente recebe aqui, testemunho. Deixa eu só ver o pessoal aqui, ó. Amém. Quem concorda com o coração, diga amém. Isso aí. Amém. Maravilha. Então, gente, vocês estão entendendo a importância da gente perseverar? A importância que a perseverança tem? Eu não sei, quero abrir só um parênteses, eu não sei se você está desanimado em alguma área da sua vida. Mas a primeira coisa que você precisa avaliar é: o que eu estou desanimado é algo que faz parte dos princípios da palavra de Deus? É algo que é benéfico para a minha vida? É algo que Deus me deu? Então, se é, não desanime. Tome nessa manhã a pílula chamada perseverança, se eu posso trazer essa analogia. Tome esse remédio para te dar um novo ânimo, mas não desista. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de você. Sabe por que você não deve desistir de viver nos princípios da palavra? Porque Jesus não desistiu de você. Sabe por que você não deve desistir de viver na intimidade com o Senhor? Porque Jesus nunca desistiu de você. A Bíblia diz que Ele nos amou e amou até o fim. Sabe, as chibatadas que estavam doendo, porque ao mesmo tempo que Jesus é Deus, 100% Deus, Ele é 100% Deus homem. Ele sentiu na carne as dores.
Porque a Bíblia diz que ele sentiu fome. A Bíblia diz que ele sentiu angústia, ou seja, ele era vulnerável, vamos assim dizer, às mazelas que nós somos como seres humanos. As das dores, das emoções fragilizadas, atacadas. E ele não desistiu, ele tomava chibatada. Tanto que no Getsemane ele está sofrendo uma angústia tão forte que a Bíblia diz que ele viveu uma angústia, sentiu uma tristeza de morte. De tão vilipendiado em suas emoções que ele sofreu, que o seu corpo, ele começou a suar gotas de sangue. Eu não sei se você já chegou a um estresse emocional, a uma abala emocional desse nível, em que os seus poros eliminam não só suor, mas eliminam sangue. De tamanha pressão emocional, Jesus vivenciou isso, mas não desistiu de você. Não desistiu de nos reconectar. Afinal, ele veio a essa terra só para nos reconectar. E às vezes tantas pessoas desistem da vida cristã porque um líder religioso falou isso, tal coisa com ela, porque ela foi ferida por fulano de tal. Ei, Jesus não desistiu de você. Você precisa viver por ele e para ele. Então, perseverança é algo que a gente precisa adotar na nossa caminhada de vida cristã, em todos os aspectos. Aquele que perseverar, olha como que isso é forte, aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para você ver, a maior conquista, que se a gente pode dizer assim, maior alcance, realização que um homem pode ter na sua vida é a salvação, ou seja, é a vida eterna, estar no céu com o Senhor Jesus, e para isso, própria palavra nos diz, é necessário perseverança. Me diga aqui no Instagram, me diga aqui no YouTube, né, o que para você, qual que é a área que você precisa perseverar? Coloca aqui para mim, e eu vou entregar aqui os últimos 4 resultados de uma vida de oração, ou seja, resultados que vão motivar você a perseverar. Qual a área da sua vida que você precisa perseverar? Compartilha aqui comigo. Que para você está desanimado, você tem apanhado muito, quem sabe, você não precisa perseverar no meu casamento, eu preciso perseverar no sonho da faculdade, eu preciso perseverar. O que você precisa perseverar? Amém. Vamos lá, deixa eu ler aqui, ó. Perseverar em oração, na vida profissional, nos estudos. Você acredita que isso que você está colocando é coisa benéfica para você? Vamos ver aqui, ó, o pessoal aqui, ó. O que mais? No Instagram. Preciso na área espiritual, casamento. Maravilha, vai colocando aí, ó, na vida com Deus, né? Tem muita gente que é vulnerável na vida com Deus. Hoje ela está firme, amanhã ela não está. Então, gente, perseverança, o Senhor perseverou por nós. Olha, dedicar orações pelo meu esposo que está passando por depressão. Isso, persevere em amar. Persevere em amor. No casamento, na família. Isso, que Deus uniu, que não separa um homem. Olha quantas áreas aqui. Então o que você vai fazer hoje para poder perseverar? A minha oração é que o Senhor renove as suas forças. Que você não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que você não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. As lutas vêm e elas não devem servir para... Melhor dizendo, as lutas não vêm para nos destruir. As lutas vêm para nos fortalecer. Para te fortalecer. Vai aperfeiçoar o seu caráter para perseverar no Senhor. Então, o Colossenses 4 diz assim, ó, perseverar na oração. Dentre tantas coisas que a gente precisa perseverar, o apóstolo Paulo nos diz que a gente deve perseverar nas orações. Então, para a gente poder aqui falar de 4 últimos resultados desses minutos finais aqui, ó. Deixa eu ver quantos minutos aqui eu coloquei. Isso, ok. Ainda tem 10 minutos aqui do nosso devocional. Então, vamos lá. O loop do hábito. Por que a vida o relacionamento com Deus deve se tornar um hábito prazeroso da minha vida? E ele se torna um hábito prazeroso quando eu entendo as recompensas que ele entrega. Porque um hábito só se torna um hábito quando ele entrega uma recompensa para mim. Então, quais são esses 8 resultados, essas 8 recompensas que nós temos em desenvolver um relacionamento constante com Deus? Eu falei 4 no última live. Falei, o nosso relacionamento com Deus se torna muito mais pessoal. Então pode ir anotando aí, ó. Ponto 1.
Quando eu tenho uma vida poderosa de oração, quando eu tenho uma vida constante de oração, quando eu persevero em oração, o meu relacionamento com Deus se torna muito mais pessoal. Ou seja, eu crio um vínculo de intimidade com Deus de fato, e não aquela coisa só de ouvir falar. Segundo, eu entro num processo de experimentar uma santificação mais profunda. Então, relacionamento com Deus mais pessoal, relacionamento com Deus mais real, santificação mais profunda. O que significa a santificação mais profunda? Eu me torno uma pessoa melhor aos olhos de Deus. Eu me torno uma pessoa melhor nos meus relacionamentos. Porque à medida que eu vou orando, Deus vai moldando o meu coração. No processo da confissão, eu vou vendo áreas da minha vida que precisam ser melhoradas. E quando eu percebo isso em oração, quando no outro dia eu vou para o embate da vida, eu vou já com essa percepção mais apurada na forma de falar, na forma de agir. Terceiro, a minha capacidade de ouvir Deus, ela aumenta drasticamente. Porque o Senhor fala com aqueles que falam com Ele. Tanto que a Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei. Ou seja, só há resposta de Deus quando há clamor. Tem muita gente que quer ter resposta, mas não clama ao Senhor. Então, só há resposta de Deus sobre as áreas da nossa vida quando a gente persevera na oração. Então, o relacionamento com Deus se torna mais real, mais pessoal, santificação mais profunda, ou seja, eu me torno uma pessoa melhor, o meu caráter vai sendo moldado, vai sendo melhorado, a minha capacidade de ouvir a Deus aumenta drasticamente, eu consigo perceber os direcionamentos de Deus quando eu estou conectado com Ele diariamente numa vida de oração. Às vezes você vai estar num ambiente, Deus vai falar com você, para você ajudar uma pessoa, para você falar de uma forma assertiva com uma pessoa, mas isso acontece quando a gente está conectado com Deus diariamente, quando a gente persevera na oração. Quarto, o poder espiritual em sua vida e ministério. Você é revestido desse poder espiritual em sua vida e ministério. Ou seja, quando a gente ora, a nossa fé ela aumenta, né? A nossa fé aumenta, a gente começa a interceder por pessoas, a gente começa a ser usado por Deus de uma forma mais ousada. Então são recompensas. Você é revestido da autoridade de Deus. Gente, às vezes quando a gente entra para o quarto de oração, você entra meio desanimado, mas quando você ora com fervor, a gente sai de lá cheio de fé. Porque o Espírito de Deus nos reveste de poder. Vocês lembram que eu compartilhei com vocês sobre Pedro? Eles estavam 10 dias lá em Atos 2 no cenáculo orando e de repente em oração o Espírito de Deus tomou aqueles homens de uma forma tão tremenda que eles saíram ali pela porta do templo e Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A sombra de Pedro projetada sobre os enfermos, ele nem colocava a mão, os enfermos eram curados. Tamanho era o nível de intimidade com Deus, porque quando nós desenvolvemos intimidade com Deus, o Senhor nos reveste de um poder espiritual. Quinto recompensa, tá pegando aí? Quinta recompensa de quem persevera na oração. Há um aumento nas respostas das suas orações. Ou seja, quanto mais oração eu faço assertivamente, eu faço cheio de fé, alinhado com os propósitos de Deus, mais são as respostas que eu colho. Olha para você ver o quanto de experiências nós já tivemos, gente. Nós aqui juntos, por clamores de vidas aqui. Eu vou falar das experiências que eu compartilhei com vocês. Olha o meu irmão. Meu irmão estava na UTI, com Covid, aceleradamente, ele chegou no hospital, já teve que ir para a UTI, foi aumentando a oxigenação, nós oramos, e aí eu compartilhei com vocês. Olha para vocês verem como que a gente precisa, para elevar a fé de vocês. Eu estava orando, a minha família orando, mas quando eu compartilhei com vocês, eu compartilhei com a igreja, mais pessoas se envolveram na oração, de repente o quadro do meu irmão começa a mudar. Quando vocês começaram a orar comigo, quando a igreja que eu pastoreio, eu compartilhei, o grupo de intercessão começou a orar, quando nós nos envolvemos na oração, o quadro do meu irmão que só estava piorando começou a melhorar. E em tempo hábil, rapidamente ele já foi liberado do hospital. Eu compartilhei com vocês sobre a Márcia, né? Ela provavelmente deve estar até conectada aqui com a gente. Ela tinha todos os fatores, ou todos não, mas grande parte dos fatores de risco para pegar Covid, e ela pegou Covid, ficou 18 dias, se não me falha a memória, entubada, mesmo tendo risco de diabetes,
né, está com a diabetes alterada, a questão de pressão, uma série de outras questões. O quadro dela já estava diante dos olhos dos médicos sem muitas perspectivas. Tanto que um médico, eu recebi o testemunho de uma pessoa que trabalha no hospital, e ela falou assim, que o médico, depois que viu a Márcia Helena curada, olhou para a Márcia e falou assim de longe, né? Falou para essa funcionária do hospital que a gente conhece e compartilhou. Esse médico, ele é até ateu, ele nem acredita muito em Deus. Ele falou assim, ó, ali foi um milagre. Ali foi um milagre. E quantas milhares de pessoas se reuniram em oração. Eu lembro que a filha da Márcia, ela criou um grupo de WhatsApp, mas só para orar. Não tinha comentário nenhum, era só para orar e orava. Toda hora um mandava oração. O Senhor fez o extraordinário. A Márcia já voltou a trabalhar, ela serve com a gente lá na igreja. Ela já está trabalhando presencialmente. Olha, glória a Deus, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então a gente começa a ver resposta, o aumento a resposta das nossas orações quando a gente tem uma vida constante de oração. Você vai vendo mais pessoas sendo alcançadas. Então coloca aí, ó, quinto, aumento das respostas à minha oração. Sexto benefício, sexta recompensa, maior resistência a provações, às tentações e aos ataques espirituais. Olha que tremendo, gente. Por que eu devo perseverar em oração? Por que eu não devo desanimar em oração? Por que eu devo ser constante? Porque aumenta a sua resistência às provações. Aumenta a sua resistência às provações. Então, quando a gente passa por provação, a gente consegue resistir, a gente consegue lidar com a provação, a gente consegue vencer os desafios com muito mais expectativas e fé quando a gente está conectado diariamente com Deus. Quando a gente não está conectado diariamente com Deus, quando a gente não persevera em oração, muitas vezes a gente já entrega os pontos de imediato, a gente desanima de imediato. Mas quando você persevera em oração, você vê a luta, você continua crendo que vai mudar, que isso vai dar certo. A oração produz isso. Faz sentido para você, gente? Olha aqui, ó, maior resistência às provações, maior resistência às tentações, tanto que Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Ou seja, o diabo coloca o tempo todo bandejas, vamos assim dizer, para que a gente afaste do relacionamento com Deus, para que a gente quebre os princípios da palavra. Mas se a gente está conectado com Deus, a gente tem uma resistência maior às tentações. Por exemplo, José era um homem que tinha um relacionamento de intimidade com Deus. O tempo todo dizia que José, onde ele passava, o Senhor o abençoava, o Senhor o prosperava. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E teve uma certa ocasião em que, sei lá, parece que aconteceu um feriado no Egito, onde José era funcionário de Potifar, ele era mordomo de Potifar, ele estava na casa do seu senhor, ele tomava conta de tudo ali na casa de Potifar, ele era um cara que tinha um cargo de confiança dentro dessa casa, e um dia todo mundo saiu, não tinha ninguém no palácio, não tinha ninguém na casa do homem, e de repente a mulher de Potifar assediou José. Uma tentação para que ele quebrasse um princípio. E José não era um camarada baqueado fisicamente, não. A Bíblia diz que ele era um homem de porte. Ou seja, ele era um cara vistoso, um cara bonito, vamos assim dizer. Quem sabe era um cara bombado da nossa época, se fosse na linguagem de hoje. E a mulher assediou ele, para ele deitar com ele. A mulher insistiu com isso. Mas José não quebrou a aliança de fidelidade com Deus e nem com o seu patrão, que no caso era Potifar, se envolvendo. Ninguém ia ficar sabendo, gente. Não tinha câmera, não tinha celular para filmar, ninguém ia ficar sabendo, não tinha ninguém no palácio, mas o compromisso dele, acima de tudo, era com o Senhor. Agora, como que esse camarada conseguiu vencer a tentação? Porque ele estava com uma vida de perseverança, perseverava em oração, ele tinha uma vida de comunhão com Deus constante, de relacionamento, de intimidade com Deus. Porque quando a gente tem um relacionamento de intimidade com Deus, o nosso temor a Ele aumenta. A nossa resistência às tentações, ela aumenta. Tanto que Jesus está lá, 40 dias e 40 noites, orando. E de repente o diabo vem e oferece algo que é extremamente, uma fragilidade, vamos assim dizer, de Jesus para o momento. Jesus estava 40 dias sem comer e o diabo vai lá e fala assim, transforma essas pedras em pães.
Mas Jesus, por estar conectado numa intimidade profunda com o Pai, ele vence a tentação. Ele vence, ele não cede à tentação. Então muitas vezes a gente está caindo em tentação, a gente não consegue resistir às tentações em vários aspectos da nossa vida, porque a gente não está estabelecendo uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Faz sentido, gente, para você? Faz sentido? O texto que eu fiz a leitura foi Colossenses 4:2. Olha aqui o pessoal comentando aqui. A Aline colocou: tenho clamado por meus irmãos e minha mãe e creio que terei a resposta. Vai ter, Aline, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então a gente resiste às tentações. Deixa eu ver quantos minutos aqui pra gente poder... Faltando 1 minuto, 2 minutos pra gente encerrar. 7, olha, maior resistência, 7. Mais pessoas você verá sendo salvas. Gente, se tem algo que aconteceu na história do mundo como fruto da oração, é salvação em massa. Ou seja, pessoas são alcançadas, não é às vezes por tanto eu falar, mas é por uma ação do Espírito de Deus. Às vezes a gente insiste com a pessoa, vamos na igreja, vamos não sei o que, tem momento que a gente precisa, a gente pode convidar, a gente deve compartilhar do amor, mas tem momento que a gente deve perseverar acima de tudo, regar o coração da pessoa com oração, né? Clamar a Deus para que o Espírito de Deus transforme esse coração. Então mais pessoas são salvas quando a gente clama. Todos os avivamentos que a gente viu na história, eles foram precedidos, e quando eu falo de avivamento, são pessoas que foram alcançadas, libertas, transformadas. Nós vemos que eles foram precedidos por oração constante, poderosa, relacionamento com Deus. Então eu quero declarar em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que estão conectadas e que querem ver a sua família sendo alcançada por Cristo, que talvez ainda não conhece Jesus. Eu quero declarar que através dos seus joelhos, através das suas orações, Deus vai alcançar toda a sua família e você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai ser esse instrumento de salvação na sua família. Em nome de Jesus, eu fui o primeiro a ter um encontro de fato com Cristo na minha casa. Eu e meu irmão mais velho. E num processo de 10 anos orando ao Senhor, eu pude dizer no final de um processo de 10 anos que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Gradativamente Deus alcançou o coração da minha mãe. Com o decorrer dos anos, Deus alcançou o coração do meu irmão do meio. E por fim, Deus alcançou o coração do meu pai, que antes de falecer, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu orava pela minha família, nessa época, para ser alcançado pela graça de Deus, diariamente. Diariamente: Senhor, salva minha família, Senhor, me dê sabedoria para compartilhar do teu amor. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus. Por que eu estou compartilhando isso? Porque eu quero declarar que você vai ser esse instrumento de Deus para que a sua família seja alcançada por Ele. A sua família será alcançada através dos seus joelhos, no nome de Jesus. Então, mais pessoas vão ser salvas, seus amigos serão alcançados por Cristo, conhecerão a Cristo através da sua oração. Anote o nome de pessoas. Achei interessante que o Kaiser compartilhou uma forma que ele aprendeu de uma estratégia, vamos assim dizer, de orar, de interceder por vidas, fazendo as anotações do nome. Ele compartilhou comigo, compartilhou na live, muito interessante, extremamente eficaz. Você coloca o nome lá, o seu nome, para você orar por você, o nome da sua esposa, se você é casado, do seu esposo, você vai fazendo a lista de nomes, um caderninho, o nome do seu patrão, e começa a orar por essas vidas. Faça isso. Anote aí hoje uma lista com o nome das pessoas que vier na sua mente. É um amigo, é um colega de faculdade, é um irmão da igreja, é uma pessoa que trabalha com você. São pessoas do seu ciclo familiar. Começa a orar e persevera em oração por essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai ter colheita dos seus joelhos. Porque quem tem uma vida perseverante em oração, mais pessoas ela começa a ver sendo salvas por Cristo. E a última, há um despertamento espiritual na igreja, há um despertamento espiritual na cidade e há um despertamento espiritual na nação. Eu vou compartilhar lá no Telegram, eu vou pesquisar. Eu assisti um vídeo de um avivamento que aconteceu numa cidade chamada Homolonga. E eu vou compartilhar lá no Telegram com vocês esse vídeo. Eu vou pesquisar na internet porque tem muito tempo
que eu já assisti esse vídeo, mas eu quero desafiar você a assistir, porque esse vídeo, eu acredito que ele seja entre 8 a 10 minutos, eu não vou falar aqui o tempo, porque já tem um tempo que eu vou assistir, mas você vai ver o que Deus fez, são fatos reais, o que Deus fez numa cidade chamada Almolonga, através de poucas pessoas que começaram a orar, porque há um aumento e um despertamento espiritual tremendo na cidade, ou seja, não só você é impactado, não só a sua família é impactada, não só os ambientes que você frequenta é impactado, mas a sua cidade é impactada quando você começa a clamar ao Senhor, quando você persevera em oração. Você lembra que por causa de Elias, toda uma cidade viveu a provisão do Senhor? Por causa da vida de um homem, toda a cidade de Samaria viveu o sobrenatural do Senhor. E eu quero declarar que todas essas esferas, a partir de você vai resistir mais à tentação, você vai resistir às provações, você vai ser revestido de poder espiritual, ou seja, de dentro para fora, você vai transbordar de algo extraordinário nesse ano de 2021, a partir de uma vida perseverante em oração. Persevere em oração. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Persevere no relacionamento com Deus. E se porventura, eu encerro, se porventura por algum motivo você está distante dos caminhos do Senhor, distante da casa do Pai, hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: filho, eu te amo, eu não desisti de você. Ele perseverou até o fim. E para que você alcance a salvação, é necessário perseverar. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Persevere na oração, persevere no relacionamento com Deus. Você vai ver o seu caráter sendo moldado. Você vai ser revestido de fé. Você vai ter muito mais expectativas positivas em relação a esse ano de 2021. Você vai ver a sua família sendo alcançada. Você vai ver os ambientes por onde você frequenta impactados. As pessoas que relacionam com você vão ver a diferença em você. Se prepare para viver algo extraordinário na sua vida através de uma vida constante, perseverança na oração. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Coloca para mim aqui, ó, o que para você fez sentido nessa manhã? O que para você fez sentido nessa oração? Entenda uma coisa, ou nessa manhã, você não aprende a orar simplesmente lendo sobre oração, ouvindo sobre oração, mas você aprende a orar orando sobre as coisas que você aprendeu. Não é aquilo que eu ouço que faz a diferença, mas é aquilo que eu faço com aquilo que eu ouço. Então, a partir de hoje, desenvolva essa vida constante de oração. Vamos orar ao Senhor para a gente poder encerrar. Quero agradecer aqui, nós temos 3.100 e... Eu tô precisando de um óculos, né, gente? 3.135 pessoas com a gente no Instagram e 900, nós chegamos aqui a quase mais de 1.000 pessoas, né, no YouTube. Então, gratidão a Deus pela sua vida, porque imagina o que Deus faz através de uma vida, imagina de milhares. O que a nossa nação não pode viver? O que a nossa nação, imagina 4.000 pessoas dobradas diante, mais de 4.000 pessoas orando ao Senhor, perseverando em oração. Gente, se com 12 pessoas o mundo foi impactado, imagina aqui, ó, 4.000 pessoas. O que Deus não pode fazer na nossa nação? O que Deus não pode fazer nesse ano de 2021 na igreja, no reino, nas cidades? Então Deus escolheu você para conectar aqui, não foi por acaso, mas por algo extraordinário que Ele quer fazer na cidade, nesse ano de 2021, através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque aqui para mim o que para você fez sentido nessa manhã. Eu vou orar e eu quero ler aquilo que fez sentido para você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós consagramos ao Senhor essa sexta live representando o mês de junho a Ti. Já oramos pela nossa vida espiritual, já oramos pela nossa saúde física, já oramos pela nossa vida emocional, já oramos, ó Deus, pela nossa vida, ó Deus, profissional. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa cidade. Já oramos pela nossa família, queremos colocar a nossa cidade, queremos colocar o nosso estado e queremos colocar, ó Deus, a nação diante do Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos orar, ó Deus, pela nossa cidade. Por isso, cada cidade aqui representada ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua bênção. Todo espírito maligno que tenta gerar corrupção,
ó Deus, nessas vidas, nessas cidades, nos governos, na economia, no sistema legislativo, ó Deus, judiciário, seja quebrado toda potestade, todo principado, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que o temor do Senhor tome, ó Deus, o coração dos governantes, para que eles possam governar de forma justa e o governo dos justos seja estabelecido nessa cidade. Use cada cidadão aqui para ser um instrumento do Senhor de bênção, ó Deus, na cidade em que mora, no estado, ó Deus, onde reside. E nós oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso presidente, pedimos que o Senhor dê, ó Deus, ao Jair Bolsonaro, ó Deus, sabedoria do alto para reger essa nação, que o Senhor venha livrá-lo de alianças perigosas, que o Senhor venha, ó Deus, guardar o caráter, o coração do teu filho, para que ele não corrompa nos seus princípios. O Senhor proteja a família dele, livra, ó Deus, de todo mal, livra, ó Deus, do mal físico, do mal, ó Deus, da sua vida emocional, livra, ó Deus, sobre a vida espiritual, toda ação maligna nós repreendemos e declaramos toda sorte de bênção sobre o nosso presidente, que o Senhor aprove, o Senhor constituir para, ó Deus, conduzir a nossa nação. Então coloque pessoas de confiança ao seu lado, dê a eles sempre temor ao Senhor, dê a eles sabedoria e estratégias para lidar, ó Deus, para saber tomar decisões de forma assertiva, ó Deus, na vinda, ó Deus, dessa vacina para nossa nação, no nome de Jesus, ó Deus, dê a estratégia, acelere, ó Deus, o processo, guarda a nossa nação, livra-nos de todo mal, guarda, ó Deus, nós oramos pelas cidades, pelo estado, pela nossa nação, no nome de Jesus, e eu oro por fim, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, para que o Senhor venha nos levantar, essas milhares de pessoas que estão aqui conectadas, como homens e mulheres que perseveram, que são constantes, que têm uma vida de oração poderosa e que não abrem mão do relacionamento contigo. Sim, Deus, enche os teus filhos do teu Espírito Santo, eleve a fé deles, leva-os ao nível, ó Deus, que eles nunca viveram na caminhada com o Senhor, e eu quero declarar em nome de Jesus que eles vão transbordar por onde passarem. Nós oramos agradecidos por mais essa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.